Quando eu era jovem, eu peguei uma doença que na época, o meu pai ele era militar e tal, então ele tinha as terminologias da época para identificar as doenças. E ele falou que eu tinha a tal da Krupp, uma doença bastante forte, que matou muita gente na época da Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra, nos anos 60 e tal. E eu virei uma criatura completamente tomada por bactérias e infecções. E não tinha mais antibiótico na época que me curasse. Testaram todos os antibióticos possíveis e não tinha mais. E eu sequei, eu definhei, emagreci, virei uma caveira ambulante e eu já estava numa cama lá, tendo certeza que eu não ia durar muito. Teve um dia que eu estava ali no meu quarto, na casa dos meus pais, e a minha mãe veio da cozinha. E a minha mãe é o ser que mais irradiou luz na minha vida, na minha existência, que eu vi, foi ela. Um ser muito puro. E ela chegou do meu lado, e eu vi que ela pegou na minha mão, e ela me olhou com um olhar tão amoroso, não sei, um olhar assim, tipo, meu Deus, eu tô te perdendo. Aquilo entrou dentro de mim, assim, com uma sensação de, meu Deus, eu não posso fazer isso com ela. Eu não posso fazer ela sentir isso. Eu não posso ser o responsável por ela sofrer. E nessa hora, foi a hora que eu me abri completamente para os seres, né? Falei, gente, pelo amor de Deus, você tem alguma maneira de me curar? Façam isso, porque eu não quero fazer minha mãe sofrer pela minha morte. Juro para você, isso eu tenho testemunhas, é uma coisa incrível. Naquele exato momento, no quarto onde eu estava, encheu de uma luz, assim, uma luz rosácea, cor-de-rosa, ela esquentou, eu senti um calor imenso, eu olhava para a mãe, ela continuava me olhando e chorava. E eu senti um calor imenso, assim, que incendiou. E na hora, eu me toquei do seguinte, na hora eu senti que eu consegui engolir. Sabe quando você engole a saliva? Eu consegui fazer isso. Sem dor. Eu engoli, mesmo sem muita força para falar e tal, né? Eu falei para minha mãe que eu estava melhor, que eu ia me curar. E ela ficou ali comigo. E aquele calorão continuou, ficou ali por uns 15, 20 minutos, creio eu, não sei bem o tempo. E depois foi diminuindo de intensidade e parou. No mesmo dia, à noite, eu já estava sentado na mesa tomando sopa com a minha mãe. No dia seguinte, eu já não sentia mais nada. Só o que faltava para mim era engordar, porque eu demorei para engordar daí, porque eu perdi tudo que eu tinha de massa. Então, para mim, ali foi uma prova viva de que essas energias que a gente chama de divinas, elas existem. Depois eu fui ver que eram os extraterrestres que eu mantinha contato e que tinham feito aquele trabalho, porque eles me mostraram como fizeram. Mas na época, ali no momento, foi exatamente isso que eu falei, o que eu vivi e o que eu senti.